parece que tudo se mistura. O certo e o errado se misturam em tonalidades de cinza. Mas para quem nos criou, o contraste não é sutil. Amém. Boa tarde, Calva de Campo. Vocês não sabem o tamanho da minha alegria em estar aqui, nesse lugar pela primeira vez e poder compartilhar a palavra do nosso Deus com vocês. Se vocês me virem tremendo, é parte dessa alegria, do tamanho dessa alegria que estou sentindo em estar aqui. E eu preciso começar este momento relatando algo que eu vi essa semana, de sábado para cá, tudo que a nossa cidade viveu, e em 72 horas a nossa igreja estava entregando 2 toneladas de alimento ao Corpo de Bombeiros, que alimentos esses que nós levantamos em 24 horas, de domingo para segunda, e poder testemunhar, estar lá, ver a forma com que os próprios membros ali da corporação receberam aquilo e ver a nossa igreja fazendo a diferença na cidade, me alegra ainda mais em ser parte de tudo isso. Amém? Amém. Nós estamos no segundo domingo, trabalhando a série Clareza no Caos. Domingo passado, nós nos debruçamos nos primeiros 4 versículos da epístola, do primeiro capítulo da epístola de João. Entendemos que se trata de uma carta que não foi direcionada a uma igreja em específico, mas à igreja de Cristo, logo a nós também. Nós vimos também que um dos propósitos dessa carta é combater o gnosticismo, um movimento religioso e filosófico que vinha ganhando força ali no primeiro século. E nós vimos também que esse movimento ele tentava separar, dizer que a matéria era má, então eles separavam o corpo, o pecado, e eles afirmavam que Cristo não era, eles negavam a encarnação de Cristo. E João ele vem dizer logo no começo que Cristo verdadeiramente é humano e é verdadeiramente divino. Ele vem dizer também que Cristo habitou entre nós, que ele viveu no nosso meio, que ele morreu, que ele ressuscitou e através disso nós temos a vida eterna. Mas ainda hoje há quem negue a natureza divina de Jesus. Ainda hoje há quem negue o sacrifício de Jesus. Ainda hoje há quem negue a própria essência de Deus. E a gente vai falar um pouquinho hoje. E é por esses motivos que nós precisamos cada vez mais ter clareza no caos, assim como nomina a nossa série. E o texto ao qual iremos ler, primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 5 ao 10. E nós vamos ver que nesse trecho João tenta combater 3 heresias. A primeira, que é possível viver sendo um pecador e tendo comunhão com Deus. A segunda heresia, que o homem não é totalmente pecador. E a terceira heresia, que o homem consegue por si só se livrar, se resolver do pecado. Então eu peço que você abra sua Bíblia então, para que a gente possa dar leitura ao texto sagrado. 1 João, capítulo 1, dos versículos 5 ao 10. Permaneçam sentados, mas em reverência ao Senhor eu vou ler. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado,
fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Feche seus olhos. Senhor, estamos aqui, Pai, atentos, Deus, ao que o Senhor quer falar conosco nesta tarde, Pai. Deus, eis a tua palavra, Pai, que é viva, eficaz, que é verdadeira, Pai, atual, Deus. E eu peço que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender, ó Pai, o teu recado para nós essa noite, Deus. Usa a minha vida, Deus, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Esse texto já começa com uma afirmação. Deus é luz. Não há o que discutir a respeito disso. E quando João, ele nos escreve, e ele fala, eu escrevo aquilo que eu ouvi de Jesus, que Deus é luz, há 3 afirmações, há 3 constatações sobre a natureza de Deus. A primeira, a natureza de Deus é uma natureza reveladora. Nós só conhecemos a Deus porque Ele decidiu se revelar a nós. Ele se revela a nós através da criação, da consciência, nas Escrituras, através de Jesus. João 14,9 vai dizer, quem me vê a mim, vê ao Pai. E pelo fato dele, quando ele se revela a nós, nós entendemos que ele não é um Deus distante. Ele é um Deus acessível. Logo, não é um privilégio apenas de um grupo seleto de iluminados, assim como os gnósticos diziam, mas Deus, ele é acessível a todo aquele que crê em Jesus. Ele é acessível a todo aquele que o clama. Isso já derruba um dos argumentos dos gnósticos. Segunda constatação sobre a natureza de Deus, ela é perfeita. Nela está a total pureza, nela está a total verdade. Ele é o modelo maior de tudo. Nada, não existe nada acima dele. Ele é o topo de tudo. Ele é o nosso maior exemplo como pai, ele é o nosso maior exemplo como cristão. Nele não há nenhuma falha de caráter, nele não há nenhuma deficiência. Ele é perfeito. Nele não há treva alguma, pelo contrário, onde ele está, a treva se dissipa. Ele é o maior exemplo de bondade que nós temos. Ele é a mais absoluta luz. Não há sombra, não há nada que possa ofuscá-lo. Ele é o antagonismo de tudo aquilo que nós sabemos referente à luz. Ou seja, não há nada que possa imacular aquilo que Deus é. Tiago 1,17 vai dizer, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Terceira característica ou terceira constatação sobre a natureza de Deus, que ela é onipresente. Se nós estamos dizendo que Deus é a mais absoluta luz, se nós sabemos que não há comunhão entre trevas e luz, pelo contrário, onde a luz habita não tem como ter trevas. Nós chegamos à conclusão que então não há lugar no mundo onde Deus não possa estar. Não há nada que possa ficar oculto em uma escuridão que não seja alcançável por Deus. Quando você adentra um ambiente escuro, basta um clique na luz, em menos de 1/1000 de segundo, a luz se acende e aquele ambiente está iluminado. Da mesma forma, não tem como existir escuridão, trevas, aonde Deus está. E por fim, não há nada que nós possamos esconder dele. Deus sabe de tudo. O salmista vai dizer, se eu subo ao mais alto, o Senhor está lá. Se eu desço ao mais profundo, ali o Senhor estará. Não há nada que possamos esconder de Deus. Versículo 6 vai dizer, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Essa fala de João, quando João diz ali andarmos na luz, ele vai usar um termo grego chamado peripatel, que quer dizer caminhar, abrir caminho, progredir, aproveitar as oportunidades, viver, regular a própria vida. Meus irmãos, você entende que não é algo só tipo assim, de estar na luz? Não, é de viver uma vida de acordo com a luz.
Logo, então, é incoerente afirmar que nós temos comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, termos práticas de quem não tem comunhão com Deus, de quem vive nas trevas. Não há sentido, não há comunhão entre trevas e luz. A própria existência, ou as trevas, a escuridão, ela só existe onde não há luz. Não tem como conviverem junto, não há nenhum tipo de paridade. Se existe luz, não existe escuridão. Calvino vai dizer que anda em trevas aquele que não se deixa governar pelo temor do Senhor, e aquele que não devota totalmente a Deus, nem busca promover a sua glória com consciência pura. Em contrapartida, pois, aquele que sinceramente de coração gasta sua vida, sim, cada parte dela, no temor e serviço de Deus, e fielmente o cultua, anda na luz, pois se mantém no caminho certo, ainda que em muitas coisas ofenda e gema sobre o fardo da carne, então integridade de consciência é a única coisa que distingue luz de trevas. O versículo 7 vai dizer, porém, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica do pecado. Ao andarmos na luz, nós temos diversos benefícios. O primeiro, nós desfrutamos da comunhão com o corpo de Cristo. Como é bom estar em irmãos, né? Entre irmãos. Como é bom você ter com quem contar. Como é bom você saber que na caminhada, no teu momento de mais dificuldade, você tem alguém ao seu lado que pode segurar a tua mão. Como é bom você saber que no momento de alegria você tem com quem compartilhar. Isso é uma dádiva, isso é uma bênção. Porém, muitas vezes, quando nós estamos caminhando em dificuldade, muitas vezes quando nós estamos numa vida nem tão iluminada assim pela luz de Deus, a nossa tendência é sempre fugir, é sempre correr da comunhão. Porque muitas vezes quando nós estamos em comunhão, muda um pouco o nosso padrão do que é certo e errado. Quando nós caminhamos ao lado de pessoas que buscam, que lutam pela santidade, fica difícil a gente levar uma vida pecaminosa. Outro benefício de andarmos na luz é sermos purificados através do sangue de Jesus, que nos lava, nos limpa de todo e qualquer tipo de pecado. E se você notar no versículo, João escreve, se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Note que o sangue de Jesus não nos purificou, o sangue de Jesus não nos purificará, ele nos purifica. É hoje, é nesse momento, ele vai nos purificando. Assim como nós sempre dizemos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. A cada dia o Senhor quer purificar o teu coração. A cada dia ele quer continuar essa obra que ele só vai concluir no dia que estivermos com ele. Mas muitas vezes nós queremos enganar a nós mesmos. Nós achamos que estamos nos enganando. Versículo 8 vai dizer, se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Como foi dito lá no começo, essa é uma carta para nós, cristãos, para aqueles que servem a Cristo. E nessa época em que ela foi escrita, havia uma pregação de uma heresia que dizia que o homem não era pecador assim. Se o homem é espírito, que peca é a carne, então separa a carne, o homem então ele não é tão pecador assim. E por que eu falo que essa carta, insisto em dizer que essa carta também é a nós? Porque hoje em dia a gente tem mania de muitas vezes aliviar o nosso pecado. A gente tem mania de muitas vezes não tratar o pecado como Deus trata o pecado, com repulsa. E aí a gente está se auto-enganando, a gente tenta nos enganar dizendo, nem é tão pecado assim. Tá, mas isso foi uma reação de algo que fizeram a mim. Ou então, tá, mas eu merecia isso também.
E aí, muitas vezes nós mascaramos o pecado para que a gente se sinta melhor, mais aliviado, para que a gente coloque a nossa cabeça no travesseiro e descanse mais tranquilamente. Nós mudamos o nome do pecado para que ele apareça mais amigável. Nós não somos desobedientes, nós seguimos o nosso coração. Nós não temos inveja, apenas estamos comparando, né? Efeito de comparação. Nós não somos preguiçosos, nós apenas procrastinamos. Nós não somos egoístas, só entendemos que nesse momento é melhor nos colocarmos em primeiro lugar. Nós não somos hedonistas, nós não priorizamos o nosso prazer, a gente só prioriza aquilo que nos faz feliz. E muitas vezes nós vamos mudando o nome daquilo que a gente faz, nós não reconhecemos que nós somos pecadores e logo nós estamos andando em trevas. Nós esquecemos que é o pecado que nos afasta de Deus. Esses dias eu li uma frase que diz assim: o pecado nos afeta tanto a ponto de que a única coisa que fazemos todos os dias, infalivelmente, sem exceção alguma, mesmo sabendo que somos criados para a glória de Deus, é ofender a glória de Deus e a sua santidade. Quando nós nos encontramos em meio ao lamaçal do pecado, é um abismo vai chamando o outro, um pecado vai chamando o outro. É uma mentira que você diz para que você se livre de uma situação, mas de repente você cai numa outra situação e você precisa mentir de novo, e isso vai virando um emaranhado, isso vai nos prendendo, vai nos afundando cada vez mais no pecado. E nós precisamos encarar a realidade. Numa vida com Cristo, caminhar na sua luz, o pecado na nossa vida precisa ser um acidente. Não estou dizendo que nós não vamos pecar, faz parte de nós. A nossa natureza, dentro da nossa natureza humana, o pecado está entranhado em nós, desde o Éden. Mas não lutar contra isso também é dizer assim: tá bom, eu desisti, eu não preciso disso. Caminhando com Cristo, nós vamos errar. Caminhando na luz, mesmo assim, nós vamos tropeçar. Mas isso precisa ser um acidente. E quando nos errarmos, precisamos olhar para o versículo 9, que vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há outro caminho para nos livrarmos do pecado. Não há outro caminho para nos livrarmos das trevas que há no nosso coração, se não for através da confissão, se não for dizendo a Jesus, confessando a Jesus os nossos pecados, confessando as pessoas a qual nós atingimos ou machucamos, os nossos pecados e pedindo perdão. Não há outro caminho a não ser estar firmado no corpo de Cristo, dizendo também aos irmãos das nossas falhas. A expressão usada aqui do grego é homologel, quer dizer homologar, concordar. Sabe quando vamos ao cartório, precisamos confirmar, reconhecer a assinatura de um documento? Ali é um carimbo. Esse carimbo é uma homologação. Confessar o pecado é homologar que nós somos pecadores. É dizer para Deus: Deus, eu não passo de um mero pecador. Deus, por mim, não tenho o que fazer. É da minha natureza pecar. Mas o que a gente precisa homologar, o que a gente precisa confessar, está lá em Romanos 3:23, que somos pecadores. E por sermos pecadores, precisamos fazer da confissão uma realidade na nossa vida, sem esconder os nossos pecados. Quando afirmamos que não temos pecado, vai dizer o versículo 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Hoje faz 2 meses que eu estou servindo a Calvary. Nós fomos apresentados como família no dia 14 de setembro, mas eu comecei, o primeiro dia que eu vim aqui foi o dia 9.
E é muito legal ser parte da equipe, também na hora do off, assim, não na hora que a gente está servindo. Tem um grupo de WhatsApp muito animado da equipe, onde está geral ali da nossa equipe. E logo nas primeiras semanas, assim, alguém postou uma figurinha lá e eu falei, meu, que fantástico isso daqui. Que a figurinha é assim, você está querendo se enganar, você está querendo me enganar, ou você está querendo nos enganar? E quantas vezes na minha vida eu devia ter olhado no espelho e falado assim, cara, você está querendo se enganar, você está querendo me enganar, ou você está querendo enganar Deus? Porque muitas vezes é isso que a gente faz. Stott vai dizer, comentando esse texto, que muitas vezes nós, como diz o versículo 6, nós queremos enganar os outros. Como? Mentindo que nós temos comunhão com Deus e vivendo em trevas. E, meus irmãos, vamos confessar um negócio? É muito fácil você enganar o teu irmão dizendo que você tem uma vida santa. Não é verdade? Você precisa saber as palavras que falar, você precisa saber aonde ir, ou então aonde ir tirar foto. Você precisa saber o que vestir, não sei. É muito fácil enganar, é muito fácil você viver uma aparência de engano. Mas e os frutos que você tem produzido? E os frutos que eu tenho produzido? Será que são frutos de luz ou frutos de trevas? Quantos de nós não estão andando por aí, assim como talvez as nossas vós iriam dizer por fora, bela viola, por dentro é um pão bolorento? O bolor ele é causado pela falta de luz, pelo excesso de umidade. Quantas vezes, por falta de andar na luz, a nossa vida não está completamente embolorada, a nossa vida não está completamente destruída por dentro, mas ainda assim a gente tenta enganar os outros. Outro erro que Stott vai dizer é que nós tentamos enganar a nós mesmos. Versículo 8. Quantas vezes aquilo que a gente faz de errado a gente não acha tão errado? Sabe uma coisa que a gente é muito bom? Em julgar os outros, não é verdade? Como a gente é bom, né? E às vezes a gente olha a atitude do irmão e fala assim, meu Deus, ai Jesus, o irmão fez isso. E descasca o irmão, lenha, bate, malha o irmão. Mas aí quando é a gente, a mesma situação, fala, não, mas espera aí, eu estava num dia frágil. Não, mas espera aí, essa pessoa me pegou num dia errado. Julgar os outros é muito mais fácil do que nos julgar, mas a Bíblia vai dizer que à mesma medida que a gente julga, a gente vai ser julgado. Outro erro que a gente tenta fazer, e agora talvez você não acredite, mas é enganar Deus. Quando eu e você não reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, quando nós não reconhecemos, não confessamos os nossos pecados, e deixamos claro que nós precisamos da ajuda de Deus, muitas vezes nós estamos negando a natureza de Deus. Muitas vezes nós estamos, na vida que a gente leva, nós estamos dizendo para Deus assim, não, mas acho que o sacrifício de Jesus não valeu tanto assim. Ah, não, Deus, mas acho que talvez eu entendi errado as coisas, talvez a gente não precisa ser tão certo assim, talvez a gente não precisa levar as coisas tão ao pé da letra, talvez a gente não precisa cuidar tanto do nosso testemunho. Nós estamos fazendo de Deus um mentiroso. Nós estamos negando a natureza de Deus. Quando confessamos os nossos pecados, quando dizemos a Deus que só Ele é capaz de nos purificar, é como se nós chegássemos para o próprio Deus e falasse assim, Deus, eu sou pecador, Deus, eu preciso da tua ação, e Deus vai olhar para a gente e vai falar,
Sim, é isso. É isso mesmo. Você precisa de mim. E muitas vezes eu ouvi assim, é porque Deus vai te purificar, Deus nos santifica, Deus faz a obra na nossa vida porque Ele é fiel, aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel a completar. E eu falo assim, que legal, olha só, eu tenho um Deus que é fiel a mim, e não é pelo fato de eu ser corintiano, mas eu tenho um Deus que é fiel. O seu, vixe, já vi que eu pisei na bola em falar do Corinthians aqui. Entenda, Deus ele não é fiel a você, Deus ele não é fiel a mim, ele é fiel a Ele mesmo. Ele vai completar a obra na tua vida porque Ele é fiel a Ele, não a nós. Ele vai nos purificar porque Ele é fiel a Ele. Ele é a luz, Ele é o padrão. Mas a gente se acha no direito de dizer aquilo que Deus tem que fazer, que Deus não tem que fazer, ou dizer até onde Deus precisa agir, ou Deus precisa parar. Mas entenda, a única forma de levarmos uma vida aos padrões ao qual Deus estabelece, a única forma de nós andarmos na luz é nos livrarmos de todo o resquício de trevas que há no nosso coração. E Deus, Ele, por ser essa luz perfeita, Ele tem o poder de entrar no mais escuro do nosso ser. No cômodo, no cantinho mais escuro do nosso coração. Eu não sei até que ponto você conclui na tua vida, você imagina na tua vida que está a tua caminhada. Eu não sei até que ponto você imagina que a luz de Deus tem refletido na tua vida. Uma coisa eu sei, quando nós andamos na luz, tudo que está ao nosso redor também é iluminado. Quando nós refletimos a luz de Jesus que há dentro de nós, quando nós refletimos a luz divina dentro de nós, tudo ao nosso redor muda. Eu fiz parte de um projeto por alguns anos que tinha uma frase máxima que dizia assim, tudo muda quando você muda. Se as coisas ao nosso redor não têm luz, se as coisas ao nosso redor estão escuro, talvez nós estamos falhando em ser luz. Se as coisas ao nosso redor não têm gosto, talvez nós estamos falhando em ser sal. Meu convite para você, essa noite, é que nós entendamos que nós precisamos da luz de Deus no nosso coração. Que nós precisamos caminhar na luz, e não é um dia, e não é em um momento, e não é em uma situação, é em todo o tempo. Nós precisamos estar o tempo todo nos direcionando à luz, olhando para dentro do nosso coração, vendo aquilo que impede que a luz nos tome por completo e nos entregando no altar do Senhor, colocando diante dele as nossas dificuldades, para que através do sangue de Jesus nós continuemos a ser purificados a cada dia e assim viveremos até o momento que estaremos com o Pai. Talvez essa noite seja uma noite de conserto para você. Talvez há algo ainda na sua vida que você não tenha deixado aos pés de Jesus. Talvez você tenha vivido uma vida em duplicidade, achando que dá para levar, uma hora eu estou em luz, uma hora eu caminho nas trevas, uma hora eu faço o que é certo, uma hora nem tanto. Mas hoje o meu convite é que você admita aquilo que você tem feito de errado, para que você confesse aquilo que você tem falhado, para que você diga a Deus, Deus, eu sou um pecador que precisa misericordiosamente de Ti. Eu sou um pecador que necessita urgentemente, de uma forma assombrosamente, grandiosamente, que o Senhor olhe para a minha vida e que o Senhor me ajude, porque sozinho eu não consigo.
Talvez a nossa oração hoje precisa ser como Davi no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo conheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o sopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Tiago 4,6 vai dizer: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Eu não poderia jamais terminar de pregar pela minha primeira vez neste púlpito, nessa minha nova casa, para essa igreja que nós estamos a cada dia aprendendo a amar, sem citar Tim Keller. E eu encerro dizendo: o Evangelho diz que você é simultaneamente mais pecador e imperfeito que jamais ousou acreditar, mas mais amado e aceito do que jamais ousou esperar. Meu irmão, não há pecado no mundo que o Senhor não possa perdoar. Não há situação no mundo que Ele não possa reverter. E quando eu penso na natureza de Deus, quando eu penso na natureza divina, quando eu penso o Jesus, o Deus que eu sirvo, o Jesus que mudou a minha vida, que mudou a história da minha família, que estava perdida. Quando eu penso nessa natureza, a imagem que me vem é a do Evangelho de João, capítulo 8. Eu vou ler aqui, eu peço que você feche os seus olhos, que você preste bem atenção nessa leitura. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz, eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu não sei o que Jesus estava escrevendo naquele chão. Eu queria muito saber o que ele escreveu, o que fez aqueles homens desistirem daquele ato de apedrejar essa mulher. Mas uma coisa eu sei: o mesmo Jesus que perdoa ela, o mesmo Jesus que trouxe restauração para a vida dela, o mesmo Jesus que não condenou, é o mesmo Jesus que olha para mim e para você e oferece perdão. Se coloque em pé, vamos orar. Pai, eu coloco diante de Ti as nossas vidas, os nossos corações. Diante de Ti, Senhor, nós confessamos que nós não passamos, ó Deus, de pecadores, ó Deus. Pessoas, ó Deus, que carecem, ó Pai, da Tua graça, Senhor. Deus, nós sabemos muito bem de onde o Senhor nos tirou, Pai.
E nós também sabemos, Deus, que nós precisamos de Ti, Pai, para que jamais voltemos para onde estávamos, ó Deus. Nos perdoe, Pai, pelas vezes que nós não reconhecemos os nossos pecados, pelas vezes que nós encobrimos as nossas falhas, na tentativa de enganar os outros, ou na tentativa de anestesiar a nossa consciência. Nos perdoe, Pai, porque nós falamos como santos, nós nos vestimos como santos, mas muitas vezes a nossa vida está toda virada do avesso, porque nós não abandonamos aquilo que nos separa de Ti, Senhor. Nos perdoe pelas vezes que nós não pesamos os nossos pecados, que nós não os tratamos como o Senhor os trata. Nos perdoe pelas vezes que nós julgamos o pecado dos nossos irmãos, mas esquecemos que nós também somos pecadores. Senhor, eu peço que nesta noite o Teu sangue nos purifique, para que nós possamos caminhar na luz e assim desfrutar das bênçãos que a luz nos traz. Senhor, não nos deixe, Pai, voltar para o lugar que um dia o Senhor nos resgatou. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos rasgar o nosso coração, abrir o nosso coração a Ti, para que o Senhor nos sonde e encontre todo e qualquer caminho mau. E que nós, Deus, arrependidos, possamos nos entregar ao Teu altar e dizer que nós dependemos de Ti, que nós dependemos do Teu perdão, da Tua graça. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às nossas falhas, o Senhor não nos condena, pelo contrário, o Senhor estende a sua mão e nos convida mais uma vez a caminhar na luz contigo. Em nome de Jesus, assim que eu oro. Amém.